Bem-vindos ao podcast Vozes contra o Silêncio, podcast que nasceu para discutir o enfrentamento à violência contra a mulher e o seu acesso a todos os setores da sociedade, como segurança, saúde, educação, esporte. Hoje estamos aqui com 3 ilustres convidadas maravilhosas, doutora Aida Perea, doutora Manuela e a nossa querida Karen. Eu sou Rosimar Francelino, sou auditora de controle externo, advogada, e estou aqui para discutirmos um pouco sobre esse assunto. Eu vou pedir para que cada uma se apresente, a nossa conversa é bem descontraída, nós vamos dar vozes a essas mulheres que nos procuram nessa rede de atendimento, de enfrentamento às mais diversas violências. Eu vou pedir que a Aida se apresente, por favor. Começa pelas mais velhas? Não. Então tá bom, 4 minutos é pouco para eu contar a minha história, porque quase 70 anos, então, eu nasci há 60 lá na margem do Guaporé, na da Beira. E depois, velho, aí morei no Mucambo, e lá, desde que eu nasci, pai, a primeira coisa que eu dizia para todas nós, né? E aí, eu estudei no Carnaval Público. Porque tinha faculdade. Naquela época, a doutora só era médico, advogado e engenheiro. Então, eu tinha que escolher uma dessas 3. Aí, assim, que dificuldade, eu já escolhi as 3. Aí, comecei a fazer direito, mas achei que precisava demais, fiz medicina bem. Acabou, formei. Voltei para cá. Eu fui para voltar, porque aqui é o meu lugar. É para as mulheres daqui que eu vou trabalhar sempre. E já me aposentei, né? Eu sou médica. Eu me aposentei, mas eu não vou embora. Ao contrário de alguns colegas, né? Que vão se aposentar. Eu não. Eu me aposentei para trabalhar mais. Manuela? Então, há um ditado assim, milenar, sábio, que diz: procure mesas onde você possa ouvir mais e aprender que ensinar. E olha que honra estar diante de mulheres tão ilustres como vocês. Hoje já passei realmente a manhã com a doutora Aida e é sempre um prazer, ela me ensina muito, né? E, bom, sou pernambucana, natural de Araripina, não sei quem conhece a Chapada do Araripe, mas vim pra cá muito menina, né? Sou caçula de 4 filhos, minha mãe planejou todas as gestações, inclusive, né, que iam ser meninos, 2 meninas, enfim. E assim ela seguiu. E em um momento da vida ela resolveu vir pra cá. É pra lá que eu vou, porque aqui não tem perspectiva de vida para os meus filhos. Nós não temos uma condição financeira favorável para mandar estudar fora, para garantir o mínimo de direito que uma criança e um adolescente necessitaria para crescer saudável, né, e ter um projeto de vida também alinhado com aquilo que pode gerar bons frutos. Então ela falou pro meu pai: não volta para cá, porque eu tô indo para aí. E assim ela fez. Graças a Deus. Corajosa. Corajosíssima. Isso eu trago dela um pouco. Então, meu sonho era fazer fisioterapia, mas a gente não tinha recurso, então meu irmão me deu um golpe. Ele falou: fui à tua faculdade, faz alguma coisa na pública, que é a Uni, né? E quando eu terminar minha faculdade, eu pago fisioterapia pra você. E assim eu fui. Eu não queria medicina, mas eu queria alguma coisa na área da saúde, porque o meu sonho, sabe qual era? Estudar anatomia. E aí eu queria qualquer coisa que me fizesse estudar anatomia. E fui fazer enfermagem. Então, sou enfermeira de formação. Sou formada na Universidade Federal de Rondônia com muito orgulho. É a única universidade que nós temos no estado. Tem uma longa história e trajetória na Uni. E quando me formei, desde a graduação, eu já sabia o que eu queria. Eu não queria hospital. Eu queria trabalhar, desisti da fisioterapia, me apaixonei pela enfermagem e falei: é aqui que eu vou ficar mesmo. E me dediquei, eu queria trabalhar na atenção primária à saúde. E para mim, a atenção primária à saúde, para quem não sabe, é todo aquele serviço no nível de atenção inicial, o mais próximo da comunidade, o mais próximo da população, né? E aí nós temos outras instâncias, como a área ambulatorial e hospitalar. Então, eu queria algo que me possibilitasse ter o contato com a realidade das pessoas, o contexto, e não só trabalhar com
a consequência da doença ou do adoecimento, como é o que a gente faz dentro de um hospital. Então, eu queria prevenir, queria promover saúde. E aí, eu queria desde sempre atenção primária à saúde, e é no que eu atuo há 14 anos. E, na minha trajetória, queria muito fazer herbiatria e descobri que só quem podia ser herbiatra era médico. Então, mas... herbiatria, que é uma área, né, uma subespecialidade da pediatria. Eu queria trabalhar com adolescentes. E engravidei nesse interim, e graças a Deus foi o meu estopim, né, na vida, minha filha. E durante essa trajetória profissional, eu também passei a trabalhar numa unidade socioeducativa, que nunca foi meu plano. Mas eu entendi o insight. Era a primeira oportunidade que eu estava tendo de lidar com adolescentes, que são meninos em conflito com a lei. Então, trabalho tanto com adolescentes nessa área e também na atenção primária. Então, essa é a minha trajetória, né? Eu amo fazer o que eu faço, tenho uma dedicação e um carinho muito especial de trabalhar com adolescentes, meninos, mas nessa perspectiva de promoção e prevenção, porque eu vi um lado da saúde, na atenção primária, que funciona assim, desde que a gente realmente se esforce para fazer tudo aquilo a qual ela se propõe. E a gente consegue reduzir muito disso do que a doutora tem objetivo, e eu também a ser um objetivo meu, mesmo sem entender muito a princípio, e a redução da mortalidade materna, e a redução da violência contra a mulher, garantir dignidade mínima possível, como para tantas que eu acompanhei e que, de fato, não sabiam como construir isso. Então, é a isso que eu me dedico. Obrigada. Manu, né, para nós. Karen Oliveira. Quem é Karen Oliveira? Agora eu faço das palavras da doutora Aida a mesma coisa que a minha, gente. Depois que passa de 50, a história é bem longa, né? A gente tenta resumir, ainda não consegue resumir ainda. Eu tenho 55 anos, né? Sou natural daqui mesmo, né? Como diz a história, sou minhoca da terra. Consegui concluir meu ensino médio aos 50 anos de idade, por várias situações, né? Imaginem, hoje em pleno século XXI as coisas já não são tão propícias. Imagine na minha época, aos 14 anos, quando eu me assumi uma mulher travesti, como que não era. Né? A educação não te ampara, a saúde não te acolhe, a família muito menos ainda. Então, todos aqueles desfavores sociais são nos dados e a empurrada para o gueto, ele é direto, sem pena e sem piedade. Você se descobre jogada no inferno e se alia ao diabo para tentar sobreviver e vir ao mundo novamente e tentar uma nova vida. Né? Essa é a vida de uma travesti e essa foi a minha. Né? Como poucos conhecem, eu trajetei em todos os espaços como situação de rua, fui presa, fui condenada por ser travesti, não por roubar nem por matar. Por apenas assumir na minha adolescência quem realmente eu me identificava e quem eu queria para minha vida. Com isso, meu sonho de estudar e ser professora foi jogada na lata do lixo. O Estado não se importou nem um pouco com isso, como não se importa até hoje, com a questão do sistema carcerário, né, que envolve a questão da saúde mental. Mas como eu sou uma pessoa que eu acho que eu me refaço, eu vejo assim que eu sou igual o diamante, né? Que vai para lava, depois se pedrifica, depois vai se montando e vai indo. E chegou uma hora que eu disse, chega, eu já dei para a sociedade tudo o que ela queria. Já passei por todos os espaços que ela desejava. Agora ela vai ter que me engolir. Porque agora eu estou dentro do movimento social, ela vai ter que me engolir, a minha voz vai ecoar, para que a voz de muitos adolescentes e adolescentes também ecoe junto com a minha. E para que a gente consiga salvar alguma dessas pessoas ante o suicídio, ante o assassinato na prostituição, enfim, ante todas as mazelas da sociedade. Né? Então, a minha vida, um pouco dela é isso. E hoje eu sou essa pessoa formada em gestão pública, em faculdade pública. Eu não tive acesso a particular. Pública, aliás, particular, não tive acesso ao pública, porque a pública é para você entrar, como é que você já entra, se ele não te acolhe nem no fundamental, não te aceita nem no médio. História de aceitação, né, que a sociedade usa, que eu acho isso tão hipócrita. Eu não quero ser aceita, eu quero ser respeitada. Porque o mesmo imposto que eu pago é o imposto que todo mundo paga. Não é diferente nenhum. Então eu consegui chegar no espaço onde eu não consegui só. Eu carrego uma longa estrada de pessoas e sangues escorrendo em várias cicatrizes atrás de mim, pedindo socorro e tentar galgar todos os espaços da sociedade.
e de fato permanecer ao espaço da cidade. E não é dado, não é permitido estar no espaço da cidade. Sim. Eu sempre questiono nas minhas conversas quantas pessoas trans você enxerga dentro do shopping passeando ou tendo o prazer de tomar um sorvete ou num cinema. Quantas pessoas trans você consegue ver trabalhando dentro de um banco? Quantas estão no concurso público? Raríssimas. Porque para tentar e buscar suportar toda essa carga de todo o preconceito e discriminação em todos os espaços, poucas conseguem. Porque quando você já vem de uma falta de estrutura familiar e de acolhimento social, é muito difícil você pegar alguma coisa. E é para isso que o movimento social, eu quanto mulher travesti, persistente, resiliente, e ao mesmo tempo, como muitas vezes o pessoal fala, ignorante e estúpida, mas eu estou no espaço. Porque se não for no grito, a gente não chega em lugar nenhum. Se não for no grito, a gente não consegue salvar uma mulher que está apanhando e sendo espancada dentro de casa. Porque às vezes a boa educação ela não chega em lugar nenhum. A gente precisa derrubar a porta. É um pouco disso. Obrigada, Karen. A gente pode Várias falar caixas. também, Pode, né? né? Pode. Várias caixas para abrir, né, Karen? Foi, porque ela estava falando alguma coisa e eu estava pensando que até profissionalmente de discriminação, as pessoas imaginam que travesti, ele vai escolher essa ou aquela profissão. Né? Nunca ser professor, ele vai ser cabeleireiro, vai ser, talvez, trabalhar com moda. Tem um estereótipo. Né? É muito interessante que aí a senhora passa para observar como que as pessoas procuram tratar as mulheres travestis, né? Elas procuram sempre ligar alguma coisa que você fique no cantinho. Você vai ser a margem da sociedade. Isso, além do capacitismo. Além de também dizer assim, olha, você é tão incapaz que pelo menos para alguma coisa você vai servir. Arrumar minha bonequinha de luxo que eu tenho dentro de casa, que é a sua mulher. Para isso você vai prestar. O meu bibelô vai ter que estar bonitinha esperando dentro de casa. Aí já entra a questão do machismo. Sim. Isso quando o homem paga, né? Porque quando não, ele não mal paga para a mulher fazer a unha, quando ela mesma tem que elaborar para fazer tudo isso. Então, o que é jogado para as travestis sempre foi isso. Ou você é empregada doméstica, como eu fui, né? Ou você é empregada doméstica, ou você é cabeleireira. Mas para ser cabeleireira, as pessoas esquecem que você precisa da educação. Porque os cursos de formação de cabeleireira, você precisa entender de química. Não é só pegar a tinta preta e passar no teu cabelo. Se eu não conhecer a pigmentação do seu cabelo, eu não consigo chegar num tom que a senhora quer. Não é só uma técnica, não né, é só uma aplicação. Né? Então, até nisso as pessoas elas colocam. Né? E quando a gente para ver há anos atrás, a maioria das pessoas trans que trabalhavam em salão, elas eram só auxiliar. Em cima de aprender a ser auxiliar, elas aprenderam a trabalhar. E assim fui eu. Eu, quando eu comecei a trabalhar em salão, gente, eu não sei, eu sempre fui muito atrevida. Eu acho que se eu tivesse nascido em outro século, eu já estava morta, queimada na fogueira mesmo, na guilhotina. Porque, Nós estávamos. porque criatura, eu não sei, olha, eu ainda não consegui ver pessoas assim, louca como eu, né? Me considero assim, meio louca. Eu trabalhei no salão que eu trabalhava com limpeza de pele, doutora. Aí um belo dia eu tava numa fome desgramada, que não tinha o que comer. E outra, eu trabalhava no Areal, próximo do estúdio de trabalho, e morava no Embratel. Eu saía de pé do Embratel pra lá. E isso eu já tinha saído da prostituição. Já tinha várias fases da minha vida. Já estava evoluindo, né? Como diz a história. E para evoluir, a bicha tinha que ter canela, né? Para descer daqui para o Areal, haja ladeira, né, amor? E para voltar, então, de noite, que eu tinha que economizar. Porque o meu almoço era um pão com kisuke. Né? E trabalhando. Tinha aluguel, tinha outras coisas para pagar. E assim, eu me lembro que eu tava lá e chegou um senhor, tava eu e a manicure, eu conversando com ela, e digo, mulher, eu tô com fome. Aí ela, mano, eu também tô com fome. E tu sabe, né, que a patroa não traz um prato de comida pra gente. Eu digo, é um inferno mesmo, a gente vai fazer o quê, né, mano? Aí chegou um senhor pra cortar o cabelo. Eu sempre fui muito observadora. Então, quando aquele homem chegou, a fome doeu tanto que eu digo, eu corto. Mulher, eu nunca tinha pego. Eu acho que daí surgiu, a questão de eu falar tanto. Porque pra mim não fazer que o homem prestasse atenção do que eu tava fazendo, eu puxava a conversa com ele. Eu desviava a atenção dele. Eu dei um monte de jornal revista pra ele. Sim. E eu a habilidade se manifesta na necessidade, isso. Amiga. Como dizia a mamãe, é a mãe da invenção. Ela tinha um livro. Isso. Ela tinha um livrinho pequenininho assim, que era Manual do Cabeleireiro. Eu fui pro banheiro olhar pra ver os modelos de corte. Eu não entendia nada. Era um número pra cá, um número pra lá, um número que vinha pro lado, um número que vinha pro lado, e eu achava que era palma, achava que era... Enfim, nada daquela geometria que tava ali, não entendia nada daquilo. Eu disse, vai na raça, porque eu preciso comer.
Aí eu comecei a lembrar da forma que a menina cortava o cabelo, levantando a tesoura. Como que ela graduava tudo, a medida que ela fazia pelo dedo, como ela pegava. E ali eu fui. O espírito desceu, né? E ali eu consegui fazer o cabelo do homem. Quando ele foi embora, ele disse, era isso que eu queria. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Hoje eu não passo mais fome. Compramos nossa marmita. Karen, já que você está na fala, como é que era o acesso à saúde nessa época para a mulher? Você já era mulher trans? Já, né? Como é que era o Nessa acesso época dos meus 18, 19 anos, a gente tinha aquela história mais era da sífilis e da gonorreia, né? Era o que permeava a juventude, que permeava a questão de todo mundo. Então, qualquer coisa era uma apresentação na farmácia, né? Não tinha HIV. Veio na década de 80 pra cá, né? Nessa época era mais o que vinha era a sífilis e a gonorreia, né? Cancro mole, aquelas coisinhas todas das STs. E tudo era bezetacil. Aí na farmácia tomar uma. Na época eu não tinha, né, silicone, então se tornava mais fácil. Mas graças a Deus, assim, eu sempre me sinto assim muito protegida. Eu nunca contraí uma IST, né? Então, assim. Mas naquela época a questão da saúde, como a questão do dentista, outra coisa, não tinha como, porque era o que estava ali, não tinha nada de portaria, de decreto, não que tinha assim, ainda, não tinha. Você não tem como você não tem como atender as pessoas conforme sua identidade de gênero, atende conforme elas estão ali. Você podia ir, mulheríssima como fosse, era o que estava no registro. Né? E a gente precisava estar lá dentro. Aí você começa a ver esse histórico do porquê é tão difícil o acesso à saúde da população trans dentro da saúde. Por que tem essa barreira tanto? É porque ele foi construído assim. Ele nunca foi inclusivo. Nunca foi inclusivo. Ele foi construído. Embora universal, né? Embora universal. E com isso, quando foi em 2009 que se começou a discutir a questão do nome social. Quando as travestis foram em Brasília discutir a questão do nome social. O porquê. Isso foi. Em 2009. A política não sai do céu, né? Não. A gente ela vem cutucada, né? Tensionado até que você constrói. Sim. E mesmo assim, né? E interessante, né? Como que tudo vem puxado do outro, né? Porque quando você estava em boletim de ocorrência, ou quando nós éramos presa, né? Eu lembro que falava bem assim, fulano de tal vulgo. Né? Aí quando o SUS... Aí quando veio o nome social, o pessoal começou bem assim, vulgo, eu digo, não, vulgo é lá na delegacia, amor, aqui na saúde é nome social. É o nome com o qual eu me identifico 24 horas. Vulgo, a gente vai conversar conforme eu transgredir aqui minha força. Tirar o meu primeiro... Meu réu primário. Aí vai ser... nem réu primário eu já não tinha, né? Eu já estava bem no 13º, né? Para quem com a história de vida que eu já tinha. E quando veio o nome social, a gente começou a pensar e trabalhar justamente essa questão do acesso à saúde. Né? E com isso, não é só a questão do nome social, era ter a capacitação do funcionário público, a questão de todo o SAMI, desde do guarda até a moça, aquela equipe multiprofissional todinha ali, que tinha que ser trabalhado para tudo isso, porque era uma outra moldagem num mundo onde as pessoas não tinham conhecimento, onde as pessoas não tinham vivência, entendeu? Até porque, se a gente parar para ver, a própria saúde, o próprio movimento social, ele era GLS. E tudo que era direcionado para as travestis era levado no gueto, na rua da prostituição. Olha, eu trouxe aqui o que tu precisa, tu não precisa ir lá. Então, hoje em dia, quando eu questiono, quando se fala de inclusão, que inclusão é essa? E o próprio movimento social, historicamente, né, não inclui. Sendo que quem puxou a primeira marcha na Revolução de Stanley foi uma travesti negra. Foi ela que foi à frente levar a pé do policial. Então você vê que há um apagamento da história das travestis, né? Eu sempre digo que hoje em dia vai chegar uma hora que a palavra travesti ela vai fazer apenas parte do dicionário. Porque eu percebo uma higienização das travestis por uma nomenclatura muito mais bonita. A transexual, a transexe, sabe? Aquela gourmetizada, né? Você vê que sou até mais bonito, né? Ai, eu sou mulher trans. Eu sou uma mulher trans. Eu sou uma mulher travesti, querida. O que me faz mulher nem a nomenclatura trans, nem travesti, nem transexual. O que me faz mulher é eu vivenciar minhas dores todos os dias, 24 horas. O que me faz mulher é pertencer nos espaços da minha identidade de gênero. Não é sem biologicamente. É o meu ser da qual vivencio há 55 anos de idade. E que me foi tolhido, paudado e triturado na minha juventude. Onde eu fui empurrada para tudo que é mazelas, que a própria sociedade condenar. Porque quando o juiz me condenou contra o travesti, eu lembro muito bem o que ele falou para mim,
antes de mandar pra cadeia, você vai aprender a ser homem convivendo com 9 homens. Ele não mandou para um palácio conviver com os 9 homens. Ele mandou para dentro de uma cela para conviver com 9 pessoas delinquentes. Tive essa sorte de não. Porque assim, apesar de muitas pessoas acharem que as pessoas LGBT não têm religião, e nos acham completamente à toa, né? Até porque a religião não é. Eu sempre acreditei em Deus. E eu tinha pavor quando minhas amigas iam presas e falavam o que acontecia na cela. Né? Aqui, historicamente, quando a gente começa a pensar nisso, quantas vezes no ambiente escolar eu não tive que negociar para estar dentro da sala de aula para 10, 15 coleguinhas de sala de aula? Porque quando eu chegava para a diretora e comentava os abusos, ela dizia, essa vida você escolheu para você, então você tem que aguentar. Isso foi o que você escolheu para você. E São fico... Consequência. As suas consequências são suas. Você aguente. Você não faz parte da minha vida. A sua escolha, isso né? E assim, e hoje em dia, quando eu paro para ver e continuo observando que isso acontece no âmbito da escola ainda, que isso acontece ainda hoje. Acontece. Eu tenho denúncia de professora colocar a mão na cabeça de crianças e adolescentes na escola e fazer orações para exorcizar o demônio do corpo dela. Eu digo, é porque não se fazem mais pessoas trans como antigamente, porque se fosse na minha época, eu exorcizava a tora, o demônio dela. Eu era expulsa. Quer dizer, as pessoas provocam a violência para você, quando você vai reagir se defendendo, é aquilo que elas querem. Eu te cutuco quando você reagir, tá vendo? Ó? Isso é o que são. Esse povo é isso. E falando... estigma, né? Mas assim, você evoluiu, você acha que está mudando? Porque assim, dentro da saúde, a gente tem uma dificuldade, porque ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou atender uma mulher trans ou uma travesti, ou seja, que fosse, nunca ninguém me ensinou como é que faz. Então a isso é uma busca. Acadêmica. Exatamente. Então isso é uma busca, né, do aprendizado. A gente tem todos os nossos eventos, a gente coloca uma mesa ali. Aí tem uma fala, atendimento das pessoas trans, né? Porque uma mulher, um homem trans, ele vai para o ginecologista? Vai, né? Ele vai. E uma mulher trans vai também. Então, como é que nós vamos atender essas pessoas? E a gente tem colocado isso. Nas primeiras vezes, as pessoas ficavam muito chocadas assim, mesmo. Ah, mas eu vou ter que... Eu confesso, eu ficava chocada. Nós fizemos mas eu ficava chocada com isso que a doutora Ida está falando. Você não dá o que você não recebeu. Eu não ficava chocada com a pessoa, eu ficava chocada como conduzir. Como que eu vou saber? Como que ele quer ser tratado, ela quer ser tratada? Como que faz? Porque a abordagem que eu tenho com o público hétero, né? Enfim, é diferente. Mas eu ficava com receio de ofender, entendeu? Mas é justamente isso. E não como saber. É que eu faço? Isso. Porque assim, o ensino ele é ativo. Né? Há quantos anos essa desconstrução e essa reconstrução leva um tempo. Né? Assim, eu estou muito descolada, digamos assim. Mas a primeira vez que eu fui atender, né, era uma homem, né? Aí eu saber que eu não sei como atender você. Então vamos fazer um combinado? Você vai dizendo como é que você quer que eu te trate e a gente vai fazendo, tudo bem? Eu acho que foi assim, eu relaxei, ele também, entendeu? E aí a coisa começou a fluir, porque tava um negócio esquisito, sabe, assim. Sim. Estranho. Você depara com aquela situação, você olhar aquilo assim, gente, como é que eu vou atender esse homem? Por onde que eu começo? Ele estava pouca vontade, eu também o biológico, a gente fica naquela confusão. Pronto. Aí eu disse, como é que você quer que eu chame? Porque ele não conseguia entrar no sistema, porque não entra... Ele já estava retificado. Ele tinha um nome de... Estava nome de... Exato. Retificado já. E como é que ia entrar no sistema? Aí ele e os campos, dependendo do serviço, os campos que são femininos não entram. Aí ele veio, porque uma pessoa trouxe, ele só trouxe para a senhora, porque se a pessoa vai conseguir resolver. Eu disse, tá, vamos lá. Aí ele sentou e disse, olha, eu não sei como fazer, então vamos entrar num acordo? A gente vai conversando e vamos ver o que a gente faz. Aí era para colocar... Primeiro, você precisa proteger, porque de qualquer maneira é uma pessoa que pode engravidar. Segundo, onde o de cobre de uma pessoa dessa que se vê como homem e tem que sangrar ainda, sangrar mais do que normalmente se sangra, sim, porque o de cobre aumenta, eu falei assim, não, eu vou colocar em você um outro tipo de DIU que você não sangra. Tá bom para você assim? Fica melhor? Nossa, para mim é um sonho, é tudo que eu queria, perfeito. Então,
Você tá feliz e eu também. Resolvemos o problema. Mas, assim, nem todo mundo tem essa iniciativa de dizer, olha, eu tô... Perguntar. A sensibilidade, Eu né? tenho doutora? uma Eu acho que é a Mas tem uma sensibilidade. coisa. Ai, não, tu pergunta, porque nós vamos aqui. Tem uma coisa, só para pegar o gancho dela, Rosimar, é o seguinte, doutora, é aquilo que eu digo. E eu falo em todas as minhas falas, gostem, queira ou não, até dentro da gestão. Nunca nós tivemos as pessoas trans falando por elas. Sempre quem falou pela gente, ou era gay, ou era lésbica, ou era bissexual, ou era hétero. Sem nem saber como é que era a vivência. Então, por exemplo, a senhora está numa capacitação onde a Rosimar chega lá e fala, olha, as pessoas trans, pererei para... A referência que a senhora vai ter é de uma mulher cis como a Rosimar. Uhum. Agora, quando você vê, né, eu me sinto, assim, eu vou dizer privilegiada, mas não é privilegiada porque me colocaram não, né, pela luta. É um pouco privilegiada de eu estar em todos esses espaços. Por quê? Porque quando eu chego até dentro das faculdades hoje em dia e falo sobre essa questão, o pessoal fica assim. Primeiro, fala com propriedade e experiência, não é? As pessoas já esperam uma travesti com um peito de 5 metros, né? Aquele que já chega na bandeja. Segundo, com quadril, que já sai derrubando o esporte. Que essa é a imagem que as pessoas têm das travestis, né? Aquele cabelão, enfim, aquela coisa pornográfica. Resumindo, que é isso que a sociedade espera. Estereotipada. Estereotipada. E assim, e desde nova, quando eu já comecei no movimento social que eu chegava, o pessoal já olhava assim. E detalhe, ninguém sabia que eu não tinha nem a 7ª série. Olha o abuso da travesti. Eu entrava na sala de aula para capacitar, às vezes até para dar aula, como eles me chamavam de professora, e não sabiam nem que eu não tinha a 7ª série. Achavam que era formada em Direito ou Psicologia. Imagina, né? Logo eu assim, formada em Psicologia. Era. E assim, doutora, é justamente isso. De uns tempos para cá, que a gente começou a galgar esses espaços e falar das nossas vivências e de que formas vocês conseguem nos ver e nos reconhecer e tentar reconhecer os nossos corpos mais ainda. Por quê? Porque sempre quem falou pela gente não foram a gente. Por quê? Porque aí vem novamente. Me desculpe se eu rebato em cima do movimento social, mas o movimento social não paga minha conta. Né? Não paga. Nunca foi aberto porta para as travestis estarem falando por elas e nem os homens trans. Sempre foram os graduados, os mestrados, os doutorandos no seu grupo de pesquisa que falaram da gente, como se nós fôssemos objeto de pesquisa e recorte em necrotério. Para isso. Tinham acesso a vocês onde? No Limo. No Limo. Era lá o nosso espaço. Então hoje, quando a gente começa a ir, olha, eu assim, hoje eu já caminhei todas as faculdades daqui de Porto Velho. Eu sou cliente assíduo da São Lucas. Eu estou com 2 projetos de extensão ajudando na São Lucas justamente nisso. Tanto direito, como psicologia, quanto saúde, medicina e tudo. Por quê? Porque quando eu chego e começo a falar justamente da especificidade de um corpo trans, vai entrar muita coisa. Entra a questão do silicone industrial, entra a questão do anabolizante, entra a questão do homem trans que a senhora tem que aplicar o DIU, entra a questão mamária, do câncer de mama. Por isso que eu brigo junto com o Estado, diálogo a harmonização por conta própria, gente. Tudo, a mortalidade, a questão da hepatite medicamentosa, que vem através das questões mentais, porque quando você... Né? Eu tomava hormônio na minha juventude, era uma caixa de anaciclin com uma de decadronal. Mas era o que eu tomava. Mas é o que muitas tomam, sabe? Assim, não é receita para você ver o risco que a gente corre quando a gente não tem esse conhecimento. Por quê? Porque qual é o conhecimento? Eu tenho 55... Ai, tu é novinha, mulher, eu tomava isso. Pra mim dava certo. Aí eu dizia assim, bom, se ela conseguiu o corpinho dela com isso, então em uma caixa eu tomo 2, eu também quero. Então, a nossa saúde, ela era baseada no conhecimento das mais velhas para as outras, e assim veio surgindo que a outra conseguia comprar o hormônio na farmácia e aplicava em você mesmo, porque ela já viu a outra aplicando, ela viu como a enfermeira aplicava, e assim ia se aplicando aonde se chegou no silicone industrial. Porque quem não conhece como é que é feita a aplicação do silicone industrial, e quando você vai ver a aplicação dele, a senhora como médica e você como da área da enfermeira, você vai cair dura, você vai dizer, eu não acredito que é dessa forma. E como é que o cidadão tem coragem de fazer isso? E o sistema, ele ainda é assim, o sistema de informática do SUS? Você insere, não pode inserir no... Alguns sistemas, sim, eles só reconhecem o nome social já, mas, por exemplo, um homem trans que vem para uma coleta de preventivo, de rotina, eu não consigo lançar no sistema, porque quando eu lanço o nome dele masculino e coloco como masculino, bloqueia. Porque, em tese, são campos específicos para o corpo feminino. Então, ele reconhece. E quando você faz, qual o termo que dá, Karen, a mudança?
Retificação de nome a e gênero. retificação de nome e gênero, tudo isso vai para o sistema. A partir dali, o prontuário eletrônico Você passa que a ser você usa cisgênero. tá lá, como Sim. homem, como... Você entendeu? Mas Passa a ser o um sistema cisgênero, de informação não reconhece ainda. Deixa eu trazer O Ministério aqui da pra um Saúde outro- já traz nessa discussão Sim. e a pretensão de modificação. A gente Imagina levou você, documentação uma para o pessoa Ministério da dessa Saúde. grávida, Tá como é pra que é mim tá atendido? muito Grávida. devagar. Pois é É. para esse ponto que eu queria trazer aqui, né? Eu sou de Conheço. Ô, terra maravilhosa. terra maravilhosa, não é? E na minha vinda para Rondônia, quando eu venho para Rondônia, ainda eu engravidei, né? Gravidez Não tinha cruzado comigo. não tinha cruzado com a Aida. E não tinha muito assim essa percepção do que é ser adolescente, né? Porque as responsabilidades eu tinha carteira assinada nessa época, Aham. 15 anos, né? Tinha minha Então, autonomia. tinha, Ah, então não Pulou existiu esse ser adolescente, né? Como é que é, Aida? Assim, você, qual o cenário do norte aqui, Rondônia? Qual é a situação de Rondônia nessa área? O cenário do norte, ele é aterrador, né? É aterrador. E assim, mostra como esse Brasil é desigual, né? O Brasil é tão desigual. Eu estava, para preparar essa aula do consultório, eu estava com uma publicação do Banco Mundial, é uma publicação bem nova agora, de 2003, e mostrando outra do IBGE também, sobre os mais ricos, né? O norte, quando você pega assim, a pobreza, desemprego, a primeira, assim, os mais atingidos pela pobreza e desemprego são a escolaridade. Não são os menos escolaridade. Depois as mulheres. Depois as pessoas que vivem no norte. E depois é que vem as mulheres pretas. As pessoas pretas. Quando vai fazendo um recorte, aí que Isso. você vai vendo, Que né? você Como vai ver afunilando, como é. né? Exatamente. Porque As vulnerabilidades. agora as vulnerabilidades, elas se superpõem. Né? Se eu tenho. E aí, esse trabalho do Banco Mundial é muito interessante, porque não se conta a população, os originários e os quilombolas, eles não entravam nas contagens do IBGE. Ficava fora. E esse trabalho, ele fez isso. Então, você vai ver que 80% da população dos povos originários estão abaixo da linha da pobreza. Eles estão mais abaixo do que os quilombolas, que também estão. Então, uma população grande, chega a 80% das pessoas que vivem a linha da pobreza, que são R$440 per capita mês, né? E eles têm muito menos do que isso. Então, imagina o que é ser uma mulher preta com pouca escolaridade, porque uma coisa puxa a outra. Por que tem uma adolescente? Né? Quando você tem uma adolescente que vive no norte, ela é muitas vezes mais vulnerável para violência, para gravidez e para morrer do que uma menina que vive no sul ou no sudeste, mesmo aquela que vive na favela, que é muito mais vulnerável. E se você pegar a maior renda per capita do é lógico, ali o quadradinho, né? O DF. Mas se você puser uma lupa, você vai ver populações altamente vulneráveis. Equidades. Entendeu? Então, assim, é um país muito desigual. Muito desigual. A gravidez na adolescência, ela ele é um indicador, né? Você trabalhar com indicador. Na saúde, eu acho que em tudo. O médio não melhora. Né? Então, ele é um indicador de desenvolvimento, tanto que está no ODS. É um indicador de desenvolvimento. 3,7, que é a gravidez na adolescência. O 3,1 é a redução da mortalidade materna, mas uma coisa é outra. Você, quando coloca os dois mapas, você vê que existe uma relação muito, muito clara entre a gravidez na adolescência e a mortalidade materna. Por quê? Porque os dois, eles são, tanto a gravidez na adolescência como a morte materna, ela é o desfecho, a negação de direitos, da negação de uma série de direitos. Por isso que eles são eventos sentinela. Você não vê morrer toda semana, morre uma mulher aqui em Portugal. Quando morre uma, isso é um evento sentinela. Significa que muitas em torno, elas não estão morrendo, mas elas estão quase morrendo. Porque eles assim. podem estar nas mesmas Exatamente, condições, correndo né? sério risco. Né? Que é o que a gente chama de NIRM. Aquela que não morreu, mas quase morreu, que a gente não conta. Só conta Quem morre? as que morrem. Então, o norte, você tem uma ideia, Rondônia está um pouco fora da padrão, um pouco fora da curva da região norte. Mas a gravidez na adolescência, por exemplo, da mesma forma que a mortalidade materna, eles estão batendo na porta da meta do ODS. E a meta do ODS é reduzir a morte materna para 30 por 100 mil. Os estados do Sudeste, eles estão
aí 31, 32. Rondônia, né, nossa é 54, 52. 52. É 52,2, a média nacional é 57. Porque Roraima, a taxa de gravidez, a razão de mortalidade materna lá é 180. Isso o Brasil teve 180 ainda na década de 80. Então, a gravidez na adolescência lá também é a mais alta do país, né? Porque você tem uma população de povos originários grande, você tem muitos migrantes da Venezuela, tudo isso se junta situação de iniquidade. E aí o Acre é outra coisa que a gente precisa olhar. O Acre tem uma gravidez na adolescência altíssima, a maior taxa, a taxa de fecundidade de 10 a 14 é no Acre, e a mortalidade materna é 47. Então, assim, isso não está muito... Bate esse dado. Não está batendo esse dado, certo? Esse dado não bate. Então, quando a gente diz, olha, a estratégia escolhida por nós, muitas de nós neste país, para reduzir a morte materna, é planejamento dos contratos. Essa é a forma mais rápida, mais barata e mais eficaz de você reduzir a morte materna. E menos deletério. Quem não está grávida não morre de morte materna. E acredito que também a gente deve pensar, quando a senhora começa a fazer o recorte, doutora Ida, é muito interessante porque a gente quando o movimento social é terrível, né? Porque quando a gente começa a falar de recorte, a gente vai a raiz do problema, né? Que aí a gente está falando de uma morte materna, de uma gravidez onde, entre aspas, o conhecimento ali todos têm, né? E aquela que não tem o conhecimento, já que não podemos trabalhar a prevenção da violência, dos estupros nas escolas, né? A questão da área da corrutela de garimpo, a questão das BRs. São as vulneráveis, né? Aquelas que talvez não cheguem nem a ser notificado porque estão numa estrada trabalhando. Como a questão do turismo no Nordeste, como a questão do turismo no Sul. Então, há muitas subnotificações, na verdade, de fato. Aí morreu por quê? Ela pode aí, qualquer coisa botar aí, para não dizer que, para não entrar na estatística, sabe? Para depois não dizer que o nosso estado está sendo um pior. Eu não acredito muito nessas coisas, muito assim, porque tem coisas em que eu acho que tem locais que parece que eles fazem questão de não notificar a realidade para não dizer que o Estado está pior naquela situação. E a falta da educação, a falta de falar realmente sobre aquilo nas escolas. O acesso à informação. A primeira coisa, mesmo ele coloca assim, o Brasil vai dar esse impulso. Porque nós tivemos muitos avanços no mundo, e no Brasil também, mas o avanço, ele foi particularmente para aquelas pessoas que já tinham acesso. Estou falando de mulheres, que é a minha área. Aquelas mulheres que já tinham acesso, tanto porque tinham mais dinheiro, e para aquelas etnias, para as brancas, que já tinham historicamente mais acesso. Esse progresso foi tão espantoso que esse grupo, ele tem uma gravidez na adolescência igual da Europa, ele tem a mortalidade materna igual da Europa. Em compensação, para esse grupo dos 2 quintis de renda mais pobres, que educação, ela piorou muitas vezes. O risco de uma menina morrer, uma menina pobre morrer, se você for comparar da década de 90 para cá, o risco de uma menina pobre morrer, ele aumentou. E de uma menina ou de uma mulher que tem acesso ao dinheiro, ele praticamente desapareceu. Ele é exatamente igual ao de uma mulher que vive na Europa. Entende o que eu estou dizendo? É uma discrepância. Porque isso alargou. Entendeu? Então, o que a gente precisa mesmo é que esse progresso ele seja para todos. A gente pode inferir que o avanço chegou a todos, os direitos não estão sendo garantidos de forma igualitária. Exatamente. E como é que a gente tem acesso? A primeira coisa, isso é uma coisa que eu dizia para a Bené quando a gente já pregava laço branco. Eu dizia para ela assim, olha, isso a gente tem que lutar contra a peia. Tem que lutar muito, não pode aceitar. Mas como é que você empodera uma menina de 20 anos que começou a ter filho aos 15 e hoje tem 3 meninos e só tem 5 anos de escolaridade? Você empodera como? A empregabilidade fica completamente comprometida. Ela fica mais vulnerável à violência doméstica por conta das várias dependências emocionais. Vamos lá. Emocionais e financeiras. Deixa a doutora Ida concluir. Então, a primeira coisa que a gente precisa, para não ficar empurrando as coisas para os outros, porque senão a saúde diz assim, mas tá vendo, o problema é a educação, ela precisa ter educação. Não, ela precisa estar protegida
gravidez. Porque se ela engravidar, Deus é educação. E Acabou. você que tem o conhecimento deveria repassar para ela o Exato. conhecimento que você tem da prevenção daquilo. Exatamente. Então, assim, o desenvolvimento, o progresso, Isso que eu ele é um gosto. tripé. Saúde, As pessoas educação têm e que geração entender de isso na renda. saúde. Sabe um banco de 3 pés? Saúde, educação e geração de renda? Se você quer tirar um pé do banco de 3 pés, é a mesma vai coisa. tombar. Uma coisa. Não dá para dizer assim, como é que fala no ano novo? Eu só quero saúde e paz, o resto eu corro atrás. Não. Você tem que ter saúde, educação e geração de renda, tem que ter as 3 coisas. Até porque saúde, pensando no conceito ampliado de saúde, você tem que ter um bem-estar quase que impossível, né? É um bem-estar pleno, né? É bem-estar físico, biopsicossocial, é um conceito muito ampliado. Quem hoje consegue ter tudo isso em equilíbrio? Mas isso é ter saúde. E aí, quando a gente fala dessa população específica, os adolescentes, a gravidez na adolescência é um fenômeno que é intersetorial. É responsabilidade de todo mundo, a começar na família. Então, aquele problema que eu não reconheço que é possível de acontecer, quando eu estou, enquanto pai, enquanto mãe, negando que isso é uma possibilidade, consequentemente, eu vou negar que ele pode ocorrer e eu não faço nada. Então, ali já começa uma certa negligência por parte da família. A escola identifica, acha que também não é problema dela. Chega essa menina que é negada acesso para uma contracepção na UBS, não, eu só atendo se for com o pai e a mãe é o responsável. Eu estou negando o acesso. Mas quando ela aparecer grávida, eu vou ter que atender. Então, assim, que hipocrisia é essa? É uma né? fratura aí. Que hipocrisia é essa? Então, quando falando assim dos serviços de saúde, né, que é o meio que eu caminho, uma das coisas que eu observava e que geram angústia é o fato de o próprio profissional de saúde não compreender que o papel dele não se restringe a um consultório. Dentro da atenção primária de saúde, que é o que eu amo fazer, quando a gente tem consciência de que a gente está num cenário que é amplo e que consegue reunir e ordenar vários setores, isso é muito magnífico, porque você consegue atuar. Sim. Você passa a pensar que você não age só dentro de um consultório quando a demanda chegar até você. Você está dentro de um território que é vivo. Aquilo ali existe, tem coisa acontecendo ali, tem vulnerabilidades econômicas, sociais, tem um campo diverso de atuação. Não é o atendimento, a consulta em si. É você visitar a casa daquela menina, daquela família, você identificar sinais, e já aconteceu comigo, sinais de que ali tem alguma coisa estranha. Esse pai que não deixa essa menina sair, que não deixa essa menina namorar sozinha comigo, sozinha, né? só fica com ele, que quando a mãe viaja para vir para consulta, não pode levar ela. Sabe, você tem que ter um olhar sensível. Porque esse silêncio, essas vozes, elas gritam, realmente é no silêncio. E se o olhar do profissional não estiver sensível e atento de que isso é uma possibilidade, a gente vai negligenciar. Ai, Manuela, então você está dizendo que eu tenho sempre que suspeitar? Eu prefiro pecar por excesso. Sim. Entendeu? Eu não vou acusar. Eu não vou acusar. Até porque quando a gente fala da região norte, com esses dados que a doutora Ida expôs, a gente tem que lembrar que nós temos uma região também diversa. Olha a população ribeirinha que a gente tem. Olha a população no distrito, quando você fala do garimpo. A incidência de gravidez na adolescência nesses cenários, ela é maior. São cenários em que a gente encontra exploração sexual e às vezes por parte do próprio familiar, né? Do próprio pai, padrasto, enfim, prostituição. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse público. E aí você falando quando veio do Cruzeiro do Sul, uma fala sua me chamou a atenção que é muito comum na adolescência. De que você meio que transiciona. Você não teve transição, né? Você já se viu adulta. Sim. A gente não tem esse olhar para o adolescente, de entender que ele não é um mini adulto, mas ele também não é uma criança. Existe sim um período de adulto em ascensão. E a gente tem que estar olhando para isso. Porque eu estou no acompanhamento numa linha de cuidado enquanto profissional de saúde. Ele até aqui é pediatria. Depois que menstruou a menina, agora é com ginecologista automaticamente? Não, tem questões que eu posso tratar enquanto profissional de saúde que não sou especialista. As questões emocionais, né? Essa questão toda
necessidade ainda de identificação, de identidade, que ainda é muito Sim. latente, são muitas dúvidas. Eu não sei se eu gosto disso ou se eu gosto daquilo, se eu sou menino, se eu sou menino, se eu gosto... Entende? A gente tem que estar sensível a isso. E aí, assim, quando eu falo vai direto para o ginecologista, porque a gente sabe, né, doutora, que na ginecologia a gente age, a gente atua em órgãos específicos. A gente vai atuar numa atenção que é para reprodução, naquele aparelho reprodutor. E todas as outras coisas que essa menina ou esse menino tem também são desconsideradas a partir dali. E o menino que acha que não tem responsabilidade sobre uma gravidez? Por quê? Depois que ele saiu da pediatria, ele fica onde? Ele vai esperar a idade para ir para o urologista? Eles vão para onde? Eles não vão para lugar nenhum. Vocês né? conseguem entender? Sim. Nós, enquanto saúde, não temos um olhar sensível e atencioso ao adolescente. A gente trata como se fosse um mini adulto. Então, você tem que virar homem, ou você... Isso não é jeito de menina agir, isso não é coisa de moça de família, você tem... a gente não trabalha e não conversa sobre sexualidade em casa. Por quê? Principal mito. A gente acha que trabalhar a sexualidade é ficar falando de ato sexual em si. Não, quando a tua menina tá com 3, 5 anos, que a gente sabe que a criança é sexuada, ela tem uma sexualidade. Não é a sexualidade voltada para o erotismo. Não é. Mas ela tem sexualidade. Então, quando eu ignoro que aquela menina, eu não vou conversar com ela, olha, quais as áreas do seu corpo que não pode ser tocada? Porque se for tocada, vai gerar situações hormonais ali que ela pode até sentir prazer. E buscar por isso. E às vezes ela já se toca, ou alguém a toca e ela acha normal. Normal. Eu tenho que conversar com a minha menina. Isso é tratar de sexualidade dentro de casa. Quando a minha filha está perto de menstruar, eu já posso começar a conversar com ela sobre menstruação. Olha, experiência própria. Eu sou mãe de 2 adolescentes. E é fantástico. Então, a minha filha, quando ela entrou em determinada idade, aos 8 anos, a gente começa a perceber, é a dor do crescimento, né? Mãe, tá doendo o joelho, tá doendo o punho. Pode ser já a puberdade aí chegando, a menarca. A gente já começou, mas eu não quero antecipar assuntos. Uma dica, você não precisa antecipar assuntos. O mundo hoje já oferta informação pro teu filho. Então, fica de olho no que ele tá observando. Quando eu vi que na apostila da escola dela, eles estavam falando de fecundidade. Ela já conhece os órgãos reprodutores, então acho que já tá na hora de conversar. Hoje ela tem 15. Na época ela tinha 8. Então vamos ter uma conversa? Você foi professora da sua empresa, né? Você já ouviu falar sobre menstruação? Porque tava falando de fecundidade, então já deve saber do... E assim, a gente foi introduzindo assuntos compatíveis com a idade. Então, tudo isso é tratar e falar de sexualidade dentro de casa. Percebam que não é só o ato sexual. E isso ajuda a prevenção da violência. A violência sexual, principalmente. E, consequentemente, também, né? Aliás, associada a isso, uma gravidez indesejada. Porque o momento de prazer, ele é incrível. Mas eles não têm noção do que pode vir de consequência daquilo. Uma IST, a gravidez. Exato. Não é o momento para isso. Esperar que tenha. Porque o amadurecimento logo pré-frontal, que é aquela parte do capaz de fazer projetos, de elaborar, de medir consequências, ela começa a amadurecer aos 16, a ser 23. Muita coisa atropelada, né? de conversa, não é mais? Problema de todos nós temos nós. Um tempo que voa. Obrigada, maravilhosas. Eu vou pedir para cada uma, vamos partir aqui para as considerações, né? Que elas foram um pouco encurtadas em razão da nossa conversa, mas que maravilha, agradeço muito a presença de todas. E aí, assim, nas considerações finais, assim, não querendo ao papo de as considerações de vocês, né? 1 minuto. Mas, 1 minuto, mas também falando um pouco sobre o evento do dia 29, sobre a carteira que eu sei que tem vai ser todo um protocolo, é uma carteira, né? Caderneta. E você também nas considerações do fórum. Mas agora, nosso foco agora Vamos lá. O dia 28 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Mortalidade Materna. O Brasil tem um compromisso com a mortalidade materna. Então, a gente precisa, nós temos 5 anos e meio para chegar lá.
Então, por isso, o nosso foco, né, está nessa questão. E no dia 28 é o dia de enfrentamento à mortalidade, mas nós vamos fazer no dia 29, no Fórum Estadual de Mortalidade Materna, vai ser no Cremero, é aberto, a gente vai divulgar o link. A gente não ia fazer link, mas a procura está sendo tão grande que a gente vai precisar ter um link para se inscrever e para que as pessoas possam também ter um lugar e tal. Lá tem 200 lugares, então a gente pode... Mas nós precisamos de que estejam todos lá. Não é só para médico. Não adianta eu chamar médico, chamar enfermeiro. Tem que chamar quem morre. Quem morre são elas, então elas têm. Nós vamos ter lá os povos originários, escolas, vai estar a Rede Lilás vai estar lá. Então, e mais quem queira, não é? Precisa estar. Precisa estar lá, porque a gente precisa saber o que é que está proposto para essas mulheres que estão morrendo tanto. Hoje, quem mais morre no país são as mulheres dos povos originários. Depois das pretas. Então, a gente precisa ter uma atenção especial. O que a gente vai fazer com isso? Porque na cultura indígena é assim, não. O século passado era cultura, a história da legítima defesa da honra. Nós não fomos para a rua? Fomos. Então, por que elas têm que continuar morrendo? Esse discurso de cultura, ele é muito útil para perpetuar a iniquidade, sabe? Então, eu tenho muito medo dessa história de cultura. Cultura não pode doer. Pronto. Nem matar. Se mata, não é cultura. Karen. Karen, 1 minuto. Eu acho interessante esse evento que você está trazendo. A gente vai ter realmente agora, né? Por sinal, essa próxima semana eu estou indo para a gráfica para afunilar já a questão da caderneta. Né? Ela vai ser uma caderneta bem robusta, onde o profissional de saúde, na hora que ele pegar aquela caderneta, ele vai ter a anamnese todinha daquela pessoa, de tudo, desde a questão da saúde mental, hormonioterapia, o que ela já fez no corpo, então ele vai pegar tudo ali já para ajudar. E a caderneta ela vem justamente para isso, tanto para proteger as pessoas trans, como para proteger e resguardar também o profissional que não tem o conhecimento. E também para lembrar aquele profissional que leva suas ideologias religiosas para o campo profissional, lembrar que lá ele não está quanto igreja, ele está quanto profissional de saúde. Tem um fluxo de procedimentos. Tem. Então, quer dizer, dentro da própria caderneta tem as orientações sobre os decretos, a portaria, para não ter aquela coisa, não, aqui eu vou te atender conforme está na sua certidão. Não. É ideia sua. Isso, ela foi criada por mim. Rondônia. Isso. Nós vamos ser o primeiro estado no Brasil a produzir essa caderneta. E tive a sorte... E tivemos a sorte agora que vai ser lançada, se não me engano, amanhã a caderneta dos homens também gestam. Que é dos homens trans. Podcast Inclusive, maravilhoso. No guia de pré-natal do Ministério, já foi incluído, bacana, né? As parcerias. Isso. E o bom de tudo isso da nossa caderneta, Isabela, é justamente isso, que o Ministério da Saúde está esperando só a gente começar a produzir, para eles começarem também a verificar a questão dessas cadernetas, porque ela tem que percorrer todo o Brasil. Né? E também nessa luta da questão da pós-retificação, na inclusão das pessoas trans no Outubro Rosa e no Novembro Azul, porque a gente percorre os dois partes. A saúde ela tem que deixar de ser cisgênera, ela tem que deixar de ser, ela tem que ser ampla para todo mundo. Porque aí eu questiono uma coisa para vocês, são profissionais da saúde, fica para quem está nos ouvindo. Como é que você atende uma pessoa intersexual se a saúde é cisgênera? E se eu sou intersexe, tenho um biológico de uma vagina, mas posso ter um útero dentro de mim? Como é que a senhora atende? É isso que precisamos ser ensinados. Né? Precisamos ser ensinados. Aí como é? Ter um fluxo de procedimentos igual está nessa quando caderneta. Que a ginecologista atende, de que forma é feito o atendimento das mulheres trans resignadas? Porque elas precisam estar no ginecologista e elas precisam estar no prócto, porque a próstata continua. Então vejam como a saúde ela tem que ser ampliada, esse conhecimento tem que ser ido. E eu, quanto movimento social, estou dentro das faculdades levando justamente essas pautas. Eu adoro para que as pessoas tenham esse conhecimento. Por quê? Porque aquele profissional lá dentro da faculdade ou dentro do cursinho que ele está fazendo, ele tem que entender que lá fora a saúde não é a cisgênera que ele conheceu lá dentro. E para me fortalecer o currículo daquele estudante, ele tem que ir pelo menos com uma base, para depois pesquisar na internet. Então esse é um trabalho nosso da Consil, quanto movimento social, e eu sempre trago isso. E tivemos agora em abril o nosso Comitê de Saúde Estadual LGBT. Então tem um comitê onde está o TJ, onde está várias instituições justamente nisso. E agora também saiu a nossa portaria do sistema carcerário.
sobre a questão das sim. identidades e a questão da proteção das pessoas LGBTQIA+, no âmbito também da saúde dentro do sistema carcerário. Então são bastantes... Olha que Obrigada, interessante, no Manuela. processo educativo, Vamos eu passar tive pra essa Manuela. experiência com uma adolescente. É uma menina que ela tem maior possibilidade de não ter ou de ocupar espaços dentro dos serviços, né, e do setor, não vai ter empregabilidade que a garanta uma condição de renda favorável, fora o risco da morte materna. Por quê? Por prematuridade, por pré-eclâmpsia, né, problema de gestação, o abortamento inseguro. Então, é uma série de riscos também para a saúde dessa menina. A gente precisa, sim, enquanto família inicialmente, admitir que isso é uma possibilidade para os nossos filhos, meninas e meninos, porque os meninos também engravidam meninas, né? Sim. Então a gente também precisa tratar disso com os nossos filhos. Então, se a gente não reconhece isso como uma possibilidade, a gente nunca vai conseguir debater o problema que advém disso. Vai continuar sendo jogado para debaixo do tapete, até que ela apareça no serviço de saúde e a gente só vai ter que tomar de conta da consequência a partir de... Então, fica aqui esse meu apelo mesmo às famílias, entende, Rô? Porque como mãe, eu tenho me esforçado para isso. Sim. Então, a gente precisa conversar sobre o assunto. Se sente preparado? Rede social, segue informação de qualidade, segue informação. E é melhor que, enquanto pais, a gente tenha essa informação antes para saber qual é a fonte da informação que eles estão checando. E, enquanto profissional de saúde, também deixa esse apelo. Adolescente tem lugar de fala, tem espaço no serviço de saúde. Às vezes o que acontece é a não divulgação. Então você adolescente que assiste ou você que é responsável por um adolescente, saiba que serviços de saúde, mesmo que não sejam especializados, eles existem para o adolescente. Existe uma carteira de saúde para o adolescente dentro de uma UBS, dentro de um posto de saúde. Talvez o adolescente não saiba, a família não saiba e o profissional não divulga. Então procure o serviço. Tem que haver esse fluxo. Obrigada, mano. Obrigada, Karen. Obrigada, Ida. Vozes contra o Silêncio é isso. Um podcast que nasceu para que nós tenhamos meninas e meninos seguros, responsáveis, mulheres e homens, mulheres confiantes e determinadas e homens responsáveis e respeitosos. Todas disseram que a gente precisa de respeito. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Foi ótimo.